Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério pelo nosso canal da TV, do grupo KTV, e também pelo nosso site, o www.diretodebrasilia.com.br e por todas as mídias sociais. Olá, Campbell. Tudo bem, Voit? Nós vivemos dias agitados aqui no Brasil e também no mundo. Um escândalo gigantesco de pedofilia agitou o Vaticano. Uma denúncia de abuso sexual praticado por bispos no Chile provocou o escândalo que chegou até o Papa Francisco. Foi tão grave que todos os bispos chilenos pediram demissão. O Papa Francisco vai ter que resolver essa. Aqui no Brasil também a situação não está fácil. Em recente levantamento, foi comprovado que o país tem hoje mais de 11 milhões de analfabetos. Mais de 7 milhões de crianças estão hoje fora das escolas. Isso é realmente quase um escândalo. Enquanto isso, José Dirceu voltou para a cadeia e a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, sofre mais uma denúncia, a de ter recebido mais de R$1 milhão da TAM e da Consiste. Muitas destas questões precisam ser resolvidas, mas outras questões tão sérias quanto estas, como a da agricultura brasileira e, uma específica, a questão do alho. Além de sofrer a concorrência internacional, os produtores brasileiros ainda sofrem com a incompreensão das nossas autoridades. E para tratar deste assunto, o nosso convidado de hoje é o engenheiro agrônomo, produtor rural, Rafael Jorge Corsino, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho, a ANAPA. Doutor Corsino, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como é que está essa questão hoje no Brasil, na produção do alho, em relação a essas importações da China? Veja bem, o Brasil, nós já abastecemos 90% do mercado há 25 anos atrás. E desde a abertura do mercado, quando o Collor abriu o mercado, a China começou a participar do abastecimento no Brasil. Então, em 93, mandava para o Brasil cerca de 1 milhão de caixas, em 94, 2 milhões, e foi subindo essa exportação do alho chinês para o Brasil. E o produtor, vendo que não conseguiria ser competitivo, porque a China não é economia de mercado, não tem condição de competir com eles, buscou a proteção do mercado através da defesa comercial. E aí instituíram a tarifa antidumping, em 1996. Desde 1996, eu estava fazendo um levantamento, até 2009, apenas 15% de todo o alho que entrou, que é cerca de 70 milhões de caixas de alho nesse período, pagaram essa tarifa antidumping, que não era 7,8 dólares por caixa. Antes ela era 4,2 dólares por caixa de 10 quilos, depois foi para 4,8, 5,2 e agora está fixada em 7,8. Então, acontece que, nesse período, surgiram empresas, laranjas no mercado, e começaram a conseguir liminares judiciais e não pagavam essa tarifa. Apenas 15% de todo o alho que entrava e ingressava no Brasil pagava. E quando nós assumimos a entidade em 2008, nós fizemos um levantamento, fizemos um diagnóstico da cadeia para entender o porquê que o setor do alho não conseguia, mesmo com a tarifa antidumping, ser competitivo e cada vez caindo mais a sua produção. E aí nós identificamos que existiam mais de 120 liminares em todo o Brasil, permitindo que o importador não pagasse, recolhesse o antidumping, e aí ele colocava o alho no mercado abaixo de custo de produção do alho nacional. Quer dizer, essa prática comercial do dumping é altamente prejudicial à produção do alho no Brasil. Exatamente. Muito prejudicial, porque hoje o importador, um alho que chegaria no Brasil cerca de R$85, quando ele não paga essa tarifa, ele chega a R$55, cerca de R$30 mais barato. Isso é abaixo do custo de produção dos produtores brasileiros. Então, o custo de produção hoje nacional está em torno de R$66 a R$70 a caixa de 10 quilos produzida. E o importador, quando ele usa desse artifício de conseguir as liminares e não pagar essa tarifa, ele está trazendo abaixo do custo de produção e quebrando a produção nacional. Agora, essas liminares são concedidas em que instância? Na primeira instância? Qualquer juiz concede uma liminar para esses importadores? Então, antes a gente identificava em primeira instância.
né? Então, a maioria estava sendo em primeira instância. E agora, recentemente, identificamos em segunda instância, no tribunal aqui da primeira região, né, uma desembargadora, ela concedeu essa liminar. E o mais interessante é que essa liminar foi decidida com base numa resolução anterior. Então, ali há um erro muito grave que essa desembargadora precisa corrigir isso. Sim, mas qual é o argumento que eles usam que vai frontalmente contra o produtor nacional? A resolução ela é interpretativa. Sim. Então, os importadores usavam o argumento de que a incidência da tarifa antidumping era num determinado tamanho de alho. No alho 3, no alho 4, no alho 5, 6 e 7, que aí é tamanho por milímetros, né? Sim. Não incidia o dumping numa determinada classe e na outra incidia. Mas existe essa classificação? Existe a classificação, né? O mercado ele comporta dessa forma, mas isso é a artimanha do importador para tentar ludibriar a justiça, né? A justiça brasileira. Então, isso foi discutido novamente na defesa comercial, depois teve uma nova, que chama avaliação de escopo, uma nova discussão, porque quando nós cercamos a questão do alho 3 e 4 no incídio dumping, eles foram e disseram que o dumping só incidia no alho especial. Com relação a especial e extra, o extra tem até 5 defeitos na cabeça do alho. Então, como é que o fiscal vai chegar a ver o defeito? Vai examinar cabeça por cabeça. Isso é um imbróglio, é um engano, né, por parte dessas empresas, que a Justiça Federal acabou entrando nessa e concedendo a liminar. A gente sabe que o dumping foi instituído no alho gênero. Alho gênero é qualquer alho que vier da espécie entrou... Que é o mais lógico. Que é o lógico. Que foi, a defesa comercial teve na China para fazer o levantamento e identificou essa prática do dumping e colocou a tarifa para corrigir, né? Então, nós temos um dado interessante de 2010, quando nós identificamos essas 120 liminares, lá em 2010, nós ingressamos com uma DPF, uma ação no Supremo Tribunal Federal. E o ministro Aires Brito, por força dessa ingresso, com parecer favorável da AGU, Advocacia Geral e o Ministério Público, nós conseguimos pôr um ponto final nessas liminares. Então, ali de 2010 até 2016, meados de 2016, acabaram as liminares. Houve o entendimento, a justiça entendeu que não cabia mais liminar nesse caso, e a produção de 20% que nós estávamos abastecendo no mercado, com 20%, subiu para 45%. Ou seja, quando a gente anula essa prática de concorrência predatória e desleal, a produção gera desponta. Consumo, gera todo tipo de trabalho, relação de trabalho, aumenta o mercado de trabalho. Quer dizer, agora, e por que esse problema em 2017? Então, aí em 2016 entraram essas empresas tentando ludibriar e lubridiar novamente. Voltou-se esse esquema das liminares judiciais. Voltaram à mesma prática que tinha lá atrás. Hoje nós temos mapeado mais de 60 liminares, mas tem uma liminar no TRF1, aqui em Brasília, na segunda instância. Esse daí está causando a morte de mais de 10 mil trabalhadores na cultura do alho. Nós já temos os dados preliminares, mais de 10 mil pessoas desempregadas nesse momento. Nós temos das 5 mil famílias produzindo alho na região sul, também no Nordeste nós temos agricultura familiar. Nós temos mais de 70% dessas famílias endividadas. Presidente, e com essa prática esse ano de 2016, 2017, quanto o Brasil deixou de ganhar? Bom, em relação ao dumping. Eu vou pedir para o Dr. Rafael Corsino pensar, tomar uma aguinha, e nós vamos fazer um pequeno intervalo também. Você aí em casa toma um cafezinho e nós já voltamos para tratar do alho que está sendo violentado dentro do Brasil. Nós já voltamos.